E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao vídeo 58. Se você é novo por aqui, considere se inscrever e deixe seu like na confiança, porque ajuda demais e o conteúdo aqui é sempre de muito boa qualidade. Me conta uma coisa, você também tem achado o mundo bem blasé? Porque eu tenho achado muito. Você não sabe o que é blasé? Blasé é um termo utilizado para falar de indiferença. Sabe aquela pessoa meio sem reação? Quase como se ela tivesse tomado um remédio que anestesia ela. Só que hoje foi um dia de contraste muito claro entre o que é uma pessoa blasé e o que é uma pessoa não blasé. Porque eu comecei meu dia falando com uma pessoa completamente blasé. No meio do dia eu encontrei com uma pessoa normal ou não blasé. E o resto do dia até agora, a hora que eu tô gravando esse vídeo aqui, foi só de contato com gente blasé. Sabe como foi que isso aconteceu? Eu trabalho com recrutamento e eu tenho contato com muita gente o dia inteiro. Na verdade, essa semana especificamente, eu tive contato com um montão de gente. E nos últimos dias eu tenho feito uma coisa que eu já não fazia há muito tempo. Recrutar pessoas no início de carreira. E eu achei que isso fosse ser bastante estimulante. Porque quando você imagina as pessoas no início da carreira, elas têm aspirações, elas têm ambições, elas têm toda uma história para escrever ainda. Eu achei que ia ser muito bacana ver os caras construindo a própria carreira. Ia dar para sentir aquela ambição, sabe, dos meus primeiros dias de novo. Mas não foi nada disso que aconteceu. Na verdade, eu preciso te dizer que eu fiquei bastante desapontado. E aí eu comecei a pensar comigo mesmo por que é que isso acontece. Porque eu estava falando com pessoas super jovens para trabalhar numa excelente empresa, com um desafio super interessante, e você não via ambição neles, você não via drive. E quando eu falo de drive, eu falo daquela iniciativa, daquela coisa mais básica, de simplesmente você querer, demonstrar interesse, de você buscar uma forma de se colocar ali naquela posição. E isso é uma coisa muito comum, ou pelo menos costumava ser. Logo que eu comecei minha carreira como headhunter, eu até recrutei algumas pessoas júnior. Isso era muito comum, quando as pessoas viam uma oportunidade interessante, elas tentavam agarrar com unhas e dentes. Mas eu acho que isso pode ter mudado. Essa semana eu comecei com bastante gente entre 28 e 34 anos. É claro que talvez você esteja se perguntando, pô, mas isso é um profissional júnior? É claro que pela idade, essa pessoa não é exatamente um profissional júnior. Mas como o meu costume é recrutar diretores, gerentes, que normalmente têm gestão de equipes, eventualmente até gestão de negócios inteiros, eu tô chamando essa vaga de vaga júnior. E embora a vaga fosse bem interessante, a empresa muito boa, eu fiquei muito impressionado com o feedback das pessoas. E especialmente o feedback dos homens. Porque, curiosamente, mesmo quando eles se diziam interessados, a postura deles é aquela postura que eu chamo de braço curto. Sabe quando você não vai fazer nada além do que é o básico? E em alguns casos ainda me chamava muito a atenção a falta de curiosidade, a falta de interesse em saber mais da oportunidade, saber mais sobre a empresa, saber mais como aquilo poderia, por exemplo, ajudar aquela pessoa a crescer. O foco era tão e simplesmente no nome do cargo e no salário. Mas até isso não é exatamente uma novidade. O que mais me chamou a atenção, na verdade, foram as entrevistas. A falta de capacidade de articulação de ideias. Faltava ambição, faltava vontade. Era muito claro para mim que aquelas pessoas não sabiam o que elas queriam, nem para a carreira e nem para a vida delas. A não ser, claro, que elas queriam o máximo de retorno com o mínimo de esforço, ou ainda melhor dizendo, com o máximo de conforto. Outra coisa que me chamou a atenção foi a quantidade de gente que alegou ter problemas emocionais ou problemas mentais relacionados ao trabalho. Em boa parte das conversas, eu realmente ficava pensando se as pessoas tinham tomado algum tipo de remédio, se estava tudo bem. Várias vezes eu até perguntava se as pessoas estavam conseguindo me ouvir, se tinha algum tipo de curiosidade, algum tipo de dúvida. E o resultado era simplesmente desanimador. Sabe quando você ouve uma pessoa falando com você e você literalmente sente que você está perdendo tempo? Teve uma situação que aconteceu que eu simplesmente precisei perguntar pro cara diretamente. Falei, cara, você realmente tem interesse nessa vaga? Porque você imagina, eu pedi o currículo do cara, ele foi lá e deu um download do PDF do LinkedIn dele e pronto, era aquilo. E aí quando eu perguntei para ele, vem cá, mas você tem o seu currículo? Além do seu LinkedIn, você tem o seu currículo? Ele não sabia o que dizer, ele não sabia o que falar. E logicamente a riqueza de informações que tinha naquele perfil do LinkedIn dele, que ele simplesmente clicou no botão ali e baixou um PDF, era tão pobre que ele entraria em pé de desvantagem em relação aos outros candidatos, de tal forma que não fazia nem sentido aplicar o perfil dele para o processo seletivo. E aí quando eu confrontei ele, falei, cara, você realmente tem interesse nisso? Porque você mandou um PDF do seu LinkedIn, você não mandou um currículo. Todos os outros candidatos mandaram currículos. E ele ficou anestesiado, assim, ele realmente parecia ter tomado algum tipo de remédio. Eu fazia perguntas básicas, simples desse jeito assim, falava, tá, como é que você funcionava, né? Qual era o seu papel dentro da estrutura? E ele não conseguia responder. Era quase como se ele estivesse tendo uma conversa e eu estivesse tendo outra. E no caso desse cara eu fiquei tão puto que eu decidi encerrar a entrevista mais cedo. Lógico, eu fui cordial com a pessoa, mas realmente não tinha como apresentar um cara desse para uma empresa. O que é que está acontecendo com a humanidade? A gente já não se olha mais, a gente já não tem mais drive, a gente não tem mais impulso. Isso é uma coisa tão normal. Você no início da carreira querer explorar possibilidades, crescer, ir para uma empresa mais interessante, se vender da melhor forma possível, fazer o melhor currículo. O que aconteceu? Eu confesso que essa semana foi bastante desanimadora, porque é impossível você estar conversando com as pessoas e de alguma forma não se afinizar com elas. Mas eu fiquei muito impressionado com o desleixo na postura, com o descaso, mesmo com aquela sensação de blasé, como se tanto faz como tanto fez. Mesmo quando as pessoas estavam dizendo que tinham muito interesse naquela oportunidade. Será que sou eu? Ou você também passa por esse tipo de situação? De falar com a pessoa e parece que ela tá com a cara de couve-flor, ela tá assim, ó. Ah, claro, sim, com certeza. Isso acontece com você, cara?
Mas é claro que nem só de conversas ruins foi feita essa semana. Eu tive algumas conversas muito interessantes. Na verdade, elas funcionavam quase como um raio de esperança ali no meio desse monte de gente blasé. E, curiosamente, as melhores conversas foram com mulheres. Elas eram mais interessadas, elas eram mais assertivas, elas tinham mais drive, elas tinham mais ambição, elas eram mais curiosas e elas eram muito mais estruturadas nas perguntas. E nas respostas também. Se eu for fazer um comparativo, as mulheres saem muito em vantagem em relação aos homens. Os caras realmente pareciam muito mais acomodados e muito mais fracos, na verdade. Curiosamente, foram muito mais homens que me relataram problemas de saúde mental, que falaram que preferiam trabalhar em home office, que a empresa ficava muito longe, etc. As mulheres, muito pelo contrário, eram muito mais ambiciosas, eram muito mais flexíveis, eram muito mais interessadas em entender, em se colocar naquele papel. Eu não estou dizendo que isso é uma realidade geral, mas das poucas conversas não blasé que eu tive essa semana, a maior parte foi com mulheres. Mas ainda assim, das conversas que eu tive essa semana, para essa vaga especificamente, eu diria que 20% foram não blasé. Todo o resto era de gente blasé. Será que é alguma coisa com o sistema dopaminérgico do nosso cérebro? Será que esse pessoal está realmente com algum tipo de problema? Será que sou só eu e de repente estou exigindo demais das pessoas? Ou será que a gente realmente está embotado pelo excesso de estímulo, pelo excesso de prazeres, de tal forma que a gente acabou se transformando em pessoas indiferentes, em pessoas insensíveis? O que você acha? Deixa nos comentários. A gente se vê no vídeo 59. Um abraço e tchau, tchau.